Olá, você está acompanhando mais uma teleaula do curso de Formação para o Trabalho. Hoje nós estamos mostrando como você pode começar um pequeno empreendimento na área de panificação. Esta teleaula mostra o passo a passo na preparação de pães. Eu estou aqui mais uma vez com o Paulo Warling, que é o nosso instrutor educacional do Senai Sertrem, e o Paulo vai nos dar essa informação preciosa. Por onde é que a gente começa, né? Paulo, não vamos começar pelo pão? Pelo pão francês, mas antes do pessoal não esqueçam de lavar as mãos até o antebraço, de preferência com sabão neutro ou antibactericida, e enxugar bem as mãos antes de começar qualquer manipulação com alimentos. Antes de botar a mão na massa. Isso. Vamos lá. Então podemos começar. Vamos. Pelo nosso carioquinho. Pelo carioquinho, pelo pão francês. Primeiro passo. Primeiro passo, vamos pesar a farinha, que é o principal ingrediente dessa receita. Farinha de trigo. Exato. Então vamos lá. Você pode começar aí a colocar. Ele vai colocar a quantidade necessária de farinha de trigo para essa nossa etapa aqui do curso. Acompanhando. Vamos ver. Então aqui na balança temos a farinha. Paulo, para onde é que nós vamos agora? Só a quantidade exata. Pronto. Isso, ele viu a medida aqui. Nós estamos com uma quantidade para a produção de quantos quilos, enfim, qual a quantidade? O interessante do treinamento que se recebe aqui na escola é quando você aprende a calcular o rendimento das receitas. Sim. Essa receita está balanceada para render 120 pães franceses. Olá, no 120. caso, a gente vai fazer uma variedade de pão francês. Nós vamos fazer 60 pães franceses de 50 gramas, vamos fazer 12 pães franceses de 250 gramas e vamos fazer 6 baguetes de 250 gramas também. Vamos lá, então agora Nós pesamos a farinha, nós vamos pesar agora o sal. Sal, já anotou aí, farinha, sal. Como essa quantidade? No caso, nós vamos usar para 4 kg 250 de farinha, 80 gramas de sal. 80 gramas de sal para essa quantidade de farinha. Está medindo direitinho, a máquina está indicando aqui 78, 79 e 80. Próxima medida. Nós vamos pesar agora o fermento biológico seco instantâneo. Fermento biológico seco instantâneo. Qual é a medida dele aqui para essa quantidade? Esses vão ser 42 gramas. Seguindo. Depois do fermento, agora? É o melhorador. Ele é um aditivo. Exato. Ele é um aditivo que é utilizado na panificação. Qual a ação dele? No caso, ele tem um aroma, estou percebendo daqui. Um aroma bem característico, né? Ele é formado principalmente de vitamina C, ou ácido ascórbico, que vai reagir com o glúten, fortificando assim a rede de glúten. No caso, a gente está usando o melhorador em pó, ele corresponde a 1% da farinha, do total de farinha. Aqui vão dar 42 gramas também. Foi a mesma medida do fermento. E aqui nós agora temos a água. Observe que a água ela está gelada, ela não está nem fria. Normalmente, para as pessoas que fazem pão em casa e seguem receitas de apostila, de revistas ou pela internet, é comum encontrar uma receita que indique usar ou leite morno ou água morna. Então, me dê a diferença disso agora. Uma das importâncias da utilização da água na farinha, na receita do pão, além dele hidratar a farinha e assim possibilitar o aparecimento do glúten, ela também é um condutor de calor. Então, se eu uso uma água quente, essa massa também vai ficar quente. E se a massa ficar quente demais, eu vou acabar diminuindo a ação do fermento. Um detalhezinho. Então você vem com a água gelada. Porque eu vou para a máquina e esse trabalho que a máquina vai exercer sobre a massa vai aquecer ela. Então, se eu uso uma água em temperatura ambiente ou quente, ela vai ficar mais quente. A temperatura ideal da massa, depois dela pronta, é entre 24 a 25 graus. Depois que ela está pronta? Depois que a massa está pronta para eu poder fazer o resto do processo, modelar e levar à fermentação. Então vamos lá. Tá ok? Aí no caso aqui a água já está medida. Vai também no peso aqui. Exato, no peso. E está correto? Está correto. Aqui são 2 quilos? Isso, 2,550. 2,550. Aí normalmente aquela indagação, a água se pesa ou ela é medida foi que você já tocou no assunto, mas é bom relembrar. A água com relação a receitas de panificação, elas são pesadas. No peso. Vai Você não tudo vai ter no peso. 1 litro ou 2 litros, mas sim 1 quilo, 2 quilos, 1,5 quilo. Então vamos lá, agora vamos para a próxima etapa. Vamos. Etapa. Eu vou passar para cá, Paulo, que aí dá para
quem Então, está nos primeiro a acompanhando gente vai começar levando a farinha, toda a farinha até a maceira. Certo? Primeiro você coloca, a maceira está pronta, Tá, limpinha, organizadinha. Aí vai primeiro a farinha. Isso, primeiro a farinha. Daquilo, colocou a Em farinha seguida, e depois. o primeiro passo vai ser o fermento. O fermento. Leva o fermento até a maceira. E nesse momento eu vou misturar esses dois ingredientes para dar seguimento. Certo? Máquina girando. Isso. Enquanto ele mistura, aí o passo seguinte é o que? Acrescentar o melhorador. O melhorador é o terceiro elemento a ser colocado. Isso. Vamos Eu lá. posso colocar ele todo na massa. Aí depois de ter misturado, eu venho adicionando a água aos poucos. É interessante salientar, Dilon, agora, que por que é que eu não coloquei o sal junto com os demais ingredientes? A gente falou anteriormente que o fermento ele é um micro-organismo. Então, se eu coloco o sal juntamente com ele, como ele é um micro-organismo simples, o que vai acontecer? O sal, ele é um agente, ele é ácido, né? E essa acidez do sal vai acabar interferindo exatamente na ação do fermento. Sim. Então, para que eu não venha ter trabalho com relação à ação do fermento, eu coloco o sal por último. No caso, o fermento ele vai entrar no final do processo, depois de que a massa já está propriamente pronta, antes de que eu comece a desenvolver o glúten. Eu só vou misturar os demais ingredientes e ele entra por último. No caso, ele vai entrar nesse momento na receita. Quanto tempo a massa na máquina, em média? Esse primeiro processo ele leva em média de 4 a 5 minutos. 4 ou 5. Que é o processo que nós chamamos de mistura, que é quando você vai misturar todos os ingredientes e a água. E depois nós vamos para o segundo passo, que é quando você vai aumentar a rotação da máquina, que é o que nós chamamos de processo de desenvolvimento do glúten. E isso também vai levar em média de 5 a 6 minutos e depois nós já vamos para a mesa para realmente moldar e fazer o pão no formato que a gente deseja. Mas Paulo, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo fala, mas nossa, vou ter que comprar essa máquina para fazer essa mistura. Nessa quantidade que nós estamos fazendo aqui, a pessoa também pode em casa fazer essa mistura com as mãos? Pode. Talvez né? o pão, no caso do pão francês, ele não vai ficar tão parecido com o pão que você compra na padaria de manhãzinha cedo, ou na hora do lanche da tarde. Mas com relação aos outros pães, como pão hambúrguer, hot dog e pão de forma, você pode fazer tranquilamente em casa e você vai ter um pão muito parecido com o que você compra na padaria. Nesse momento, a massa desenvolveu. É pra gente saber se realmente é o momento ideal de se tirar a massa da maceira, você vai tirar um pedaço dela e você vai ver se o glúten realmente se formou na massa. Como é que você vai descobrir isso? Você vai pegar um pedaço de massa e você vai esticá-lo. Esticá-lo, até ver se ele vai formar o que nós chamamos de véu, ponto de véu, que é justamente o quê? Essa películazinha. Que é isso daqui que vai reter o CO2 que o fermento vai liberar durante o processo de fermentação, e é isso que faz o pão crescer. Tá? A gente vai usar agora um pouquinho de óleo só para untar a mesa, para que a massa não fique grudada. Ah, sim. Isso é fundamental, né? Não precisa ser muito, não precisa colocar demais, né? Exagerado. Só um pouco, só para... Um pouquinho. Aí agora nós vamos pesar a massa e vamos utilizar também, juntamente com ela, a divisora. A divisora? Exato. Eu quero pãezinhos de 65 gramas. Pronto. Certo? Então eu vou pesar uma porção de massa que quando eu dividir lá 30 pãezinhos, que ela dividir em 30 pães, saiam 30 pães com o mesmo peso. Agora nós vamos dividir os pães franceses, né? O carioquinha. Carioquinha. Tá, vamos ver aqui, deixa eu acompanhar. Agora a gente vai pôr ele nessa bandeja, colocar só mais um pouquinho de óleo, não precisa de muito óleo, que a bandeja ela já é antiaderente. Aí então, você, com as mãos, espalha. Vai espalhando. Aí eu vou colocar dentro da divisora, a gente vira para que ela fique, né? Tá bem aí espalhadinha. Bem espalhadinha. Isso é fundamental para que a máquina possa cumprir aqui o seu papel. É a máquina divisora. Exato. Aí a primeiro momento eu vou puxar a máquina e essa pressão vai fazer com que a massa fique toda por igual. Tá, você tá só... Certo? Só estou pressionando. Aí agora é que eu vou cortar os pedaços. Ah, tem um movimento aqui. Aí a lâmina desce e corta os 30 pedacinhos iguais. Agora nós vamos fazer um leve bolhamento na massa e vamos deixar ela descansar enquanto nós modelamos a baguete e o pão francês. Agora que nós já boleamos, nós agora vamos fazer o pão no formato de filão. Filão. Ah, o filão de pão. Lembra o filão de pão? Que é como nós chamamos o formato do pão, tanto da baguete como do pão francês. E aqui ela fica descansando enquanto isso? Ela vai ficar descansando. Quietinha aqui. Quietinha. Vamos lá. Seguindo. Vamos pegar o jeito aqui que o Paulo
está manipulando aquilo. Vamos para você. Eu vou mostrar como a gente vai modelar um pão francês e os demais nós vamos modelar na máquina, na modeladora. Ah, tá certo. Então, mas no caso, para quem fosse fazer em casa, seria esse processo que você vai utilizar para fazer a modelagem do pão francês, do carioquinha. O carioquinha, olha aí, o carioquinha como é que... Caso você ia fazer esse formato e viria fechando ele, né, aos pouquinhos, e no final se afina aqui essa parte e vem fechando. E deixa uma... Como é que ele fica com aquela parte que a gente fala que fica mais moreninha, mais tostadinha? Assim, isso, é a crosta, exatamente, é essa parte que vai ficar para cima do pão. Você preparou aí na mão um carioquinha como exemplo. Isso. Agora vamos para a modeladora. Certo. Ok? Agora, antes da gente levar a massa até a modeladora, nós vamos pegar essa bolinha que a gente fez e vamos passar a mão nela, fazendo no formato de uma coxinha. Uma coxinha, E depois a gente vai passar nela, ela já vai sair com o formatozinho do pão francês. Vamos lá então. Ok? Aqui vamos acompanhar. Agora já é outra máquina. Isso. Essa é a modeladora. Aí. Ele já sai ali rapidinho, né? Você vai preparando as coxinhas aqui. Isso. Vai trazendo coxinha, lembrando só o formato. Isso, para melhorar Ele coloca ali a modelagem do pão. Passo a passo, qual é o próximo passo? O próximo passo, agora nós vamos colocar os pães nas telas para eles fermentarem o tempo apropriado para que a gente possa assar os pães. E vão ser essas as telas que nós vamos usar. Certo? No caso do pão francês, a gente utiliza telas perfuradas, porque o calor ele precisa de entrar de forma mais uniforme no pão, pelo fato dele ser um pão constituído na sua maioria por farinha e água somente, então ele precisa que o calor ele chegue de forma bem uniforme ao interior do pão. Certo? E nós vamos untar também essas telas com um pouquinho de óleo e um pincel. Aí agora nós vamos alongar o pão, né? Nós fizemos aquela primeira modelagem e depois que o pão está totalmente modelado, a gente vem e alonga o pão. Agora ela vai para o descanso. Exato. Agora aquele tempo que você, só para lembrar o tempo. De 90 minutos a 150 minutos, ou de 1h30 a 2h30, né? Corresponderia em horas. Novamente a gente vai untar. Certo? Esse é o procedimento. Para cada tela, mesma coisa, o pincel, o óleo, espalhando bem. Alguém pode perguntar por que ele está colocando salteado, né? Porque justamente como esse pão ele é um pouco mais gordinho do que a baguete, quando ele crescer, para que ele não acabe encostando uma lateral na outra e dificultando a cocção do pão. Mas é interessante, você viu, ele vai crescer, né? E se estiver na paralela aqui juntinho, aí um vai encostar no outro. E acaba grudando um. Isso, aí o pão não vai ficar bem assado. Ele vai descansar também. Tchau, fica ali 1h30 ou 2h30. E vamos agora nós vamos para o carioquinha, né? O carioquinha. Então, novamente aqui, só lembrando, essa parte é a costura do pão. Para baixo. Sempre ficar para baixo para evitar de o pão abrir. Essa aqui eu botei muito próximo aqui, ele já estava grudando no outro aqui, que ele está crescendo, né? Tá, já o processo de fermentação, ele inicia assim que você tira o pão da maceira. Agora nós finalizamos a arrumação dos pães e vamos contar a partir de agora a fermentação, o tempo de fermentação. Farinha é o principal ingrediente do pão. A farinha de trigo mole é mais usada para bolos e pães rápidos. A farinha de trigo dura é mais indicada para pães levedados por fermento biológico. Líquido pode ser água ou leite. Ajuda a formar o glúten da farinha e deixar a massa mais uniforme. O leite deixa a massa mais macia, nutritiva e saborosa, além de facilitar a conservação. A água ajuda a massa a render mais e garante o lucro do panificador. Branqueador do miolo. Atua melhorando a estrutura das células da massa e deixa o miolo mais branco. Açúcar. É o elemento que permite a reprodução e o crescimento do fermento. Também dá sabor e torna alourada a crosta do pão. Açúcar em excesso retarda a ação do fermento. Gordura. A gordura deixa a massa leve e macia e dá uma textura aveludada à preparação.
O pão feito com gordura tem melhor conservação, mas é preciso ter cuidado com o excesso, que deixa o pão com textura e sabor gordurentos. Ovos. Servem para fortalecer a estrutura da massa e ajuda a distribuir melhor os ingredientes na mistura. Aumenta o volume do pão e dá textura macia, fina e aveludada. Sal. O sal tem as seguintes funções na massa do pão: fortalece o glúten, controla a fermentação, faz ressaltar o sabor dos outros ingredientes e branqueia o miolo do pão. Temperos. Podem ser usados para dar diferencial de sabor aos pães. Então, na sequência aqui da nossa preparação dos pães, o Paulo agora vai nos mostrar o passo a passo na preparação da massa que é específica para o pão para o hambúrguer e também para o hot dog, o cachorro quente. Não é isso? Isso. Que é outra coisa. Outra coisa. Naquele era uma receita, como a gente pode chamar de básica, porque só levou farinha, fermento, sal e o melhorador e água. Aqui nós vamos levar outros ingredientes. No caso, a gente vai o açúcar, o melhorador vai junto novamente o fermento, o sal, o leite em pó e a manteiga. Ah, tá. Já Ok? são. Então vamos. Por onde é que a gente começa? Vamos iniciar novamente pela farinha, né? A farinha. Pronto, de no caso a gente Quanto vai nós fazer temos que ter aqui? 3. Vão ser 2,1 kg. 2,100? Isso. Essa formulação vão ser para 30 pães hambúrgueres e 30 hot dogs. Agora nós vamos pesar o açúcar. O açúcar. Quantos No caso, gramas aí? Vão ser 210 gramas. 210. Equivalente a 10% do peso da farinha. Tá chegando lá. Vamos agora ao sal. Sal. Vão Qual é a ser nossa medida de sal aqui? 40 gramas. 40 gramas. Agora essa é a farinha... Agora é o leite em pó. O leite em pó, desculpa. Isso. A farinha de trigo. Falando já foi, o até leite com em pó. relação à formulação com fazer pão com leite ou com água, né? Sim. Normalmente na indústria nós trabalhamos com leite em pó. Quantos gramas aqui? Vai dar 105 gramas. 105. Ó, para essa medida, exatamente 105 está aqui. Agora a gente vai para a maceira. Vamos para a maceira, então. Agora nós vamos misturar a farinha e o fermento. Após a mistura da farinha e do fermento, nós vamos acrescentar os demais ingredientes secos. O melhorador e o açúcar. Vamos continuar o processo de mistura. Logo em seguida a gente vem adicionando a água. Sal. Vamos seguir a mistura. Depois ela absorver o sal, nós vamos acrescentar a manteiga. Então, você viu a preparação da massa para o pão hambúrguer e também para o cachorro quente, o hot dog. Agora o Paulo vai mostrar pra gente a modelagem. Ele tem que pesar? Isso, a gente vai pesar a massa, vamos tirar, caso nós vamos fazer esses 30 pães de cada, 30 pães hambúrguer e 30 hot dog. cachorro quente. Nós vamos pesar a massa com 1 kg e 800 gramas. Mais um pouquinho. Mais um pedacinho. Pronto. Certo? E vamos levar aquele mesmo processo até a divisora, como nós fizemos no pão francês. Nós cortamos, né, os pedaços, aí temos 30 pedaços para fazer hambúrguer e mais 30 pedaços para fazer hot dog. Certo. Agora nós vamos pegar as telas, ok? Cada tela. Cada tela nós vamos arrumar uma porção 30, de pães. Isso. No caso, nós vamos agora só mostrar o boleado do pão hambúrguer, né? Você vai pegar um pedaço de pão e vai envolver ele com a sua mão. E com a palma da mão você empurra e com os dedos você puxa. E vai fazendo esse movimento de rotação na mão. E o pão vai tomando o formato boleado. Pronto, olha, um detalhe, é uma técnica que você desenvolve. Pronto, tá ali, ó. Agora nós vamos guardar esses pães para eles fermentarem. Perfeito. É o mesmo tempo que nós anunciamos do Carioquinha.
de 90 minutos. Isso, de 90 minutos a até 150. No caso, de 1h30 a 2 horas e meia de fermentação. O Paulo está mostrando diversos tipos de pães. Agora eu queria saber, as pessoas falam muito em pão sovado, sovar o pão. O que é e como é sovar o pão ou a massa? Como é? Sovar a massa é praticamente você literalmente bater na massa com força contra a mesa, né? Sim. No caso, você vai fazer esse movimento. Você vai pegar a massa, vai bater com força nela contra a mesa. Você vai fazer um bolo, vai rasgando a massa e fechando. Rasgando e abrindo, rasgando e abrindo. É um exercício. É um exercício de força, literalmente. Literalmente. Aí força. você tem Aí até a massa ficar nessa consistência homogênea, né, e lisa. Que aí nesse momento você pode já começar a fazer as modelagens do pães. Normalmente, quanto tempo aí, sabe? Você tem a noção, a pessoa tem que ir desenvolvendo essa experiência de agora já tá. Como é que ela sabe que já fez Já a sova ideal. a sova ideal, isso? Uma das formas que você vê se o seu pão caseiro ele está numa boa textura já é você partir ele ao meio. E ele. Certo? E você vai observar a quantidade de bolinhos que tem, esses furinhos na massa. Então, quanto mais furinhos tiver na massa, melhor o seu pão vai ficar. É um indicador de que. É um indicador de que a massa está bem sovada. Tô vendo ali naquela outra parte que você cortou ali, tá vendo? Já tá, né? Exato. Esses furinhos vão indicar que a sua massa ela está bem sovada e que você já pode passar para o próximo passo, que é a modelagem dos pães. Muito bem. E essa questão da massa crescer, como é isso assim? Mais uma vez falando aí da... Com relação à massa crescer, tem alguns fatores que podem atrapalhar a fermentação do pão. Como, por exemplo, se no local onde o pão estiver fermentando tiver uma corrente de ar, ou for muito quente ou muito frio. Se for muito quente, a fermentação vai acontecer de forma muito acelerada, ou pode ficar tão quente ao ponto de matar a ação do fermento. E se for frio demais, vai inibir, vai atrasar a ação do fermento. Então o pão não vai crescer. Eu não tenho prática, nunca fiz pão, estou observando esse programa, quero fazer, vou fazer. Como é que eu sei quando ele está assado? Tá no forno. Falei, será que eu já vou olhar? Será que eu abro? Porque esse negócio de abrir e fechar também. Assim, tem uma mística, como quem faz bolo, né? Se você abrir a boca do forno, o bolo não cresce. O bolo não cresce. Tem essas coisas. Tem essas como coisas. É isso? Vamos lá. Tem que haver um cuidado para que não haja uma baixa drástica da temperatura do forno. Se você ficar abrindo e fechando diretamente a boca do forno, né, ou a porta do forno, vai ficar baixando a temperatura do forno. Isso vai, com certeza, atrapalhar no processo de cocção. Um outro detalhe que deve estar aí na cabeça de quem está observando aqui o nosso trabalho é como calcular essa produção. Eu quero fazer 20 pães de forma. Mas quanto vai de farinha? Quanto isso? Quanto aquilo? Em média, como é? Grosso modo. A grosso modo. Uma das preocupações que nós temos na escola é ensinar o aluno a calcular o rendimento das receitas. Sim. Então, por exemplo, não adianta eu saber fazer o pão se eu não sei determinar quanto de ingrediente eu vou fazer para fazer uma determinada quantidade de pães. Então, assim, não adianta eu saber o processo se eu não sei as tecnologias. A grosso modo, são 3 informações importantes que nós devemos ter para fazer uma boa receita de pão. São os ingredientes, o percentual e o peso desse pão, ou o peso dos ingredientes na receita. Quando eu sei essas 3 informações, a parte do percentual para mim vai ser a parte mais importante, até mesmo do que os ingredientes e o peso. O que é que o Paulo quer dizer com percentual? Se eu quero utilizar 5 quilos de farinha de trigo para produzir um determinado tipo de pão. Então, o que é que eu faço? Com 5 quilos, aí eu tenho para isso. O total, no caso, você está determinando o total de massa. Então, para fazer 5 quilos de massa, eu vou precisar de quantos quilos de farinha? Isso. Então, é uma fórmula matemática que a gente uma regra de 3 que se utiliza para poder determinar essas quantidades. Então, fundamental aprender a pegar esses detalhes aí. Agora, e essa medida, né? Como medir corretamente a farinha? Eu falei 5 quilos de pão, de massa pronta. Eu não vou colocar 5 quilos de farinha. Porque eu tenho fermento, Exato. eu tenho a água, tem o leite, o açúcar. Aí que tem que estudar essa regrinha para matar essa charada. A temperatura do forno também é importantíssima, né? Com certeza. De acordo inicio com ele. Com a receita e os ingredientes que você está utilizando, vai ser uma temperatura e um tempo de forneamento. Vamos ver agora como é que o Paulo vai modelar e acondicionar o pão de forma, que é o nosso próximo passo aqui. Diga aí, Paulo. Caso a massa ela já está pronta, né, homogênea, já deu o ponto de véu, é importante sempre verificar isso na massa. Agora nós vamos pesar
tamanho de 650 gramas. Vamos ver. O ponto de véu, que o Paulo está lembrando aqui, é quando ele retira a massa lá da amassadeira e, trabalhando com as mãos, ele vai puxando até ficar realmente parecido com o véu. Ela já está com a consistência ideal. Ele está aí modelando para colocar na forma justamente o pão de forma. Daí até o nome, né? De forma. Ele tem uma forma mesmo. Exatamente, pão de forma. Ele fica naquela forma, num formato retangular, né, que ele é encontrado nas padarias, nos supermercados. Aí está, você tem... E aqui nós temos 3 pães de forma. Certo? E como é que vai proceder a modelagem? É bem parecida com o que nós fizemos lá da baguete e do filão. Vamos ver. Certo? Você vai estender bem aqui a massa. E você vem fechando. Olha, isso aí para você chegar no pão de forma. Cada um tem um trato, né? O manuseio, você vai mexendo, trabalhando e vai pegando a prática de como ir dando a modelagem, dando o formato para que ele possa dar uma resposta depois. Exatamente. Pão de forma. Olha como está preparando. Quanto mais prática, quanto mais você fizer, mais melhor vai ser agilidade, a rapidez, certo. tudo Aí, isso. novamente eu venho aqui, ó, fechando no pão. Tá vendo? Formato cilíndrico. Venho abrindo aqui essa parte. Venho fechando mais uma vez, só para reforçar. Aí essa parte aqui eu venho afino bem a massa, que é para quando eu for dar essa última volta, ele prender bem. Aí temos então Certo? Só que ele fique assim, bem contido. Modelados 2. Pronto, podemos já... e aquelas são as duas formas ali para colocar, não é, Paulo? Exato. Aí agora Vamos a gente pode... As formas estão previamente untadas, certo? Você pode untar tanto com a margarina, tanto com o óleo. Certo? Você untando com a margarina, você vai agregar um pouco mais de sabor ao pão, um aroma diferenciado. E com relação ao óleo, você só vai evitar de que ele grude O na efeito forma. ele vai só trabalhar realmente a parte técnica de não grudar. Aí, novamente, o cuidado, né, dessa parte, a costura, que nós chamamos de costura, por ele para baixo do pão. Por baixo. Isso. Aí você Pronto, vem tá com a colocado. tampa, que é o que vai dar o formato retangular à forma. Aí ele cresce. E daí depois ele já vai para o forno pré-aquecido. Exato. É isso? No Pronto. caso, ele vai fermentar aquele mesmo tempo que nós colocamos para os demais pães, de 90 a 150 minutos. 150 minutos, hora e meia para 2 horas e meia. Pronto, está aí a pré-preparação aí do pão de forma. Está terminando aqui esta teleaula do curso de formação para o trabalho. Nosso tema aqui hoje foi panificação. Você viu como se preparam pães e massas diversas que podem ser a base para um pequeno negócio nesse setor. Viu também como é possível produzir o pão caseiro, trabalhar em casa produzindo pães. Para maiores informações, acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha. Lá você também acompanha as teleaulas, que são exibidas na TV O Povo, às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê.